Meus amigos, estejamos todos na paz de Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui, trazendo algumas reflexões para nosso entendimento, para nossa compreensão. Hoje eu trouxe a necessidade da experiência, cuja sugestão é o capítulo 5 do livro Emmanuel, de autoria de Emmanuel com o Chico Xavier. Então, se nós observarmos, se nós formos procurar no dicionário, nós vamos ver que a experiência nos aborda em 3 aspectos. O primeiro deles é conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Então a gente pode falar assim que tem experiência de vida, tem experiência de trabalho. Num segundo aspecto, seria teste feito de modo experimental, uma prova, uma tentativa para ver se uma determinada criatura tem condições de assumir um determinado trabalho que a empresa, por exemplo, estaria necessitando. Então, por vezes, nas empresas se coloca, nesse trabalho, o seu contrato é de experiência. Em terceiro aspecto, nós vamos ver que nos fala também no dicionário de homem de experiência. E aí nós vamos ver que é aquela criatura conhecedora das coisas da vida. E é nesse aspecto que nós começamos a refletir na nossa caminhada. Se nós observarmos as questões 132, 133 e 133A do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que todos nós, de forma consciente ou inconsciente, nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento, para a perfeição, e também estamos caminhando para a nossa qualificação. Na questão do aperfeiçoamento, nós vamos ver que nós vamos ter oportunidade, uma vez que nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, uma vez que nós estamos exercitando a nossa vontade, de atuarmos na vida e até mesmo de errarmos. E aí então, nessa caminhada, nós vamos poder olhar para trás, onde nós erramos, onde nós falseamos e podermos ali espiar, ali recuperar, olhar com outros olhos aquelas situações que passaram, que nós erramos e que agora, pelo conhecimento, pela qualificação, cada vez nós vamos aprendendo mais e podendo acertar de uma forma mais correta. Vamos também ver nessas 3 questões que uma existência só não basta, que nós precisamos, a exemplo de uma criança que tem a sua vida escolar levada por cada ano que passa, em que ele vai aprendendo uma determinada quantidade de conhecimentos e vendo se ele consegue, com aqueles conhecimentos, passar para o ano seguinte. Ano, então, em que nova carga de conhecimentos vem e ele, como uma pessoa que está num processo de crescimento, como uma criança na escola, um jovem, que não vê dificuldades, quantas vezes nós mesmos, fazendo faculdade, terminando os nossos cursos, nós não medimos esforços frente aos obstáculos, às dificuldades que surgiam. E esse aspecto de uma vida bem levada, e que Kardec pergunta, porque ele era criterioso, então uma pessoa que tem uma existência primorosa, nota 10, ela tem que voltar novamente.
E os espíritos explicam que sim. E que o sofrimento que ela alega de vir na matéria, na verdade, é um sofrimento, infelizmente, que reside dentro da criatura e que ela é que vai ter que aprender. Então, os espíritos nos explicam que nós realmente, como alunos para uma faculdade, para o nosso desenvolvimento mental, nós não olhamos obstáculos e aquilo nós superamos naturalmente, mas que a maior dificuldade são os nossos erros passados e que esses erros cometidos por falta de qualificação, nos utilizando de recursos abençoados, como uma empresa, por exemplo, se utiliza das águas do rio para os seus processos, ela deve devolver essas águas nas mesmas condições em que recebeu, quer dizer, tendo todo um trabalho de tratamento desse líquido para que não afete o meio ambiente, nós também estamos num processo semelhante. E só para termos uma ideia, tudo que nós nos servimos, por exemplo, através do fluido cósmico universal, e não utilizamos conforme Jesus nos ensinou que devíamos utilizar de uma forma criteriosa, de uma forma justa, aquilo tudo que não foi bem trabalhado, não dá simplesmente para nós colocarmos dentro de um saquinho plástico e jogar no lixo. Aquilo fica à nossa volta, fica trabalhando na nossa psicosfera e nos atrapalhando. Muitas vezes, com um aspecto de fobias, a gente não sabe, às vezes, porque tem medo de altura, a gente não sabe, por vezes, porque tem medo de determinados animais, a gente não sabe porque, às vezes, no nosso aspecto psicológico, a gente desenvolve alguns tipos de doença. Então, esses aspectos, essa caminhada, cada vez mais vai se fazendo importante na nossa vida para que nós possamos ir tendo conhecimento daquilo que ainda existe no nosso fundo sombrio, da nossa individualidade, no nosso inconsciente, que é a nossa maior parte, que é o nosso maior patrimônio ainda, e que nós temos que trabalhá-lo. Nós temos que lançar luz sobre ele para que possamos ser felizes, para que nós possamos caminhar na direção do Pai Celestial, da perfeição. Em material de construção, Emmanuel nos fala no capítulo 48, sob o título Ouro de Luz, ele nos diz: todos nós na viagem de evolução estamos na mina do aperfeiçoamento. O que é uma mina? A mina é realmente um espaço que se busca no solo para se buscar o ouro. Mas para que nós possamos chegar nesses filões de ouro, nós precisamos muito abrirmos o ponto de exploração, trabalharmos duro ali, tirando o cascalho, tirando os resíduos, tirando o lodo. Então, Emmanuel reforça: todos nós na viagem de evolução estamos na mina do aperfeiçoamento. Trabalha e não te aflijas. Através do barro de nossos próprios instintos, através do cascalho das provas e da trituração da crítica, da água do suor e das lágrimas, é que recolheremos o ouro de luz
da experiência. Olha que exemplo bonito, né? Então nós vamos observando que nessa caminhada da lei de amor, nós temos necessidade da experiência, do conhecimento, da sabedoria, do desenvolvimento espiritual. Emmanuel, no próprio capítulo 5 do livro dele mesmo, em parceria com o Chico, ele nos fala dessa necessidade muito grande de nós praticarmos e nós experienciarmos. Porque quando nascemos lá no início, nós iniciamos a nossa grande caminhada simples e ignorante, sem experiência. E agora sim, passando pelos diversos reinos da natureza, nós vamos ganhando essa experiência. Inicialmente, nós precisamos ser conduzidos como crianças que ainda não têm consciência, mas mesmo nessa situação, nós vamos observar, conforme nos fala a questão 540 do Livro dos Espíritos, que nós, em qualquer fase da vida, nesse processo de crescimento pedagógico da vida espiritual, cada um de nós, por suas atitudes, por suas ações, acaba encontrando sempre uma possibilidade de ser útil. Se por vezes não da melhor maneira, mas ele vai ter condições de reaprender, de olhar com outros olhos e de fazer como deve ser feita as experiências positivas na vida que todos nós temos. E Emmanuel nos fala então dessa necessidade da experiência. E ele nos diz: em vossos dias atuais, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. A luta aumenta, as dificuldades se intensificam. Inúmeras causas a determinam. E Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, principalmente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Olha a situação que nós estamos vivendo atualmente. A economia, né, graças a Deus que o nosso país ainda está conseguindo, né, trabalhar essa situação, mas a maioria dos países estão numa situação de muita dificuldade. Observando os males atuais, buscam remédios para as suas preocupações. Espantadas com a situação econômica dos povos, cuja falta recai sobre a vida das criaturas, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão de cada dia. O quadro material de dificuldades que existe na Terra não foi criado pela vontade do Pai. É o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite que o mundo sofra as consequências de elementos perniciosos, quanto de dificuldades, de epidemias mais variadas, porque a experiência é necessária como chave abençoada que abre as portas da compreensão. Cada um, pois, pense na parte que lhe toca de responsabilidades e não evite o trabalho que nos eleva para as alturas.
aos poucos, nós vamos vencendo as imperfeições, nós vamos aparando arestas, nós vamos aniquilando defeitos em nossas almas, levando-as ao progresso, que deve ser o grande objetivo de nossas cogitações do dia a dia. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso, reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos caminhos da evolução. Em existências passadas, obscuras, ao sopro dos ventos das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende com devotamento, nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. E a cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão rumo à perfeição. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porque ela significa uma bênção divina, como se fosse um perdão de Deus. Nós lembramos aqui Paulo de Tarso, quando ele, na estrada de Damasco, ele se depara com o Mestre ao sol do meio-dia, e ele, olhando para Jesus, quando ele poderia cair em si num sentimento de culpa muito grande, botando as mãos à cabeça, mas o que eu fiz? Eu estava errado. Não. Ele, quando se defronta com aquela imagem de Jesus, falando-lhe por que ele o persegue, ele toma aquele momento como sendo uma grande oportunidade de fazer daquele momento para frente uma nova etapa, uma nova vida, um novo aprendizado. Ele estava errado, ele estava indo na contramão. E agora então ele cai em si e parte então para o caminho certo. Que isso é o que deve ser feito por cada um de nós, para desenvolvermos a nossa vontade, para sabermos fazer as nossas escolhas, utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, para cada vez mais irmos nesse caminho da perfeição, como Paulo, exercitando uma vontade agora indomável, sabendo agora onde tinha que ir. Foi um dos seus mais vigorosos apóstolos que Jesus, embora não o conhecesse pessoalmente, levou o cristianismo para fora das regiões do judaísmo, levando a doutrina de tal forma que garantiu que hoje ela se colocasse de um ponto mais universal, de um ponto mais abrangente, porque a golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, no caminho rude, no caminho de dificuldades,
mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Em Palavras da Vida Eterna, Emmanuel, no capítulo 114, nos chama a atenção para que sejamos fraternalmente amigos. E pega uma citação de 1 Pedro 3,8, que nos diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E aí Emmanuel nos esclarece que se a experiência te conferiu um degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida que amadureceste o raciocínio e consegues perceber determinados aspectos da realidade que as pessoas que se encontram à tua volta ainda não conseguem perceber, não conseguem assinalar. Cada um de nós está num nível diferenciado de compreensão. E aí então, nós lembramos do grande poeta, ainda tão pouco reconhecido pela crítica, que é Casimiro Cunha, que no capítulo 41 de Cartilha da Natureza, ele nos fala da mina. Só abrindo um parêntese, Casimiro Cunha foi realmente um grande batalhador. Ele não tinha completado ainda o primário. E ele, oriundo de uma família pobre, ele começou trabalhando em vários periódicos, mandando as suas poesias, mas a história dele é tão sublime, porque nós vamos ver uma criatura, um jovem com 14 anos, perdendo uma vista. Quando chega a 16 anos, ele perde a outra vista. Cego, ele trabalha na Academia de Letras de Vassouras, enviando suas poesias através de pessoas que vão colocando no papel. Colabora também na revista Reencarnação da Federação Espírita Brasileira e vários periódicos. Nós, para termos uma ideia da sua grande obra, basta que nós busquemos na internet Casimiro Cunha e nós vamos encontrá-lo com uma bibliografia muito grande, inclusive um esforço em se voltando para as crianças também, com poesias que levem a moral, que levem a um apoio necessário nessa fase tão importante das crianças, que é da formação, da estrutura delas. Casimiro Cunha, ele mesmo cego, ele ainda foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Vassouras, e também, fazendo parte da vida dele, nós o vemos casando aos 29 anos, tendo um casal de filhos. O filho ainda vem a falecer na infância, quer dizer, dificuldades houve e muitas, que qualquer pessoa desanimaria, ele não, ele firme. E com 34 anos, ele vem a falecer.
não só faleceu em 1914, como já com os primeiros trabalhos de Chico, do Francisco Cândido Xavier, ele já do mundo espiritual, ele está passando para o plano material as suas poesias. Então esta é uma delas, que nos fala da mina. É no poço escuro e enorme que a mãe natureza ensina, entre exemplos de trabalho, a grande lição da mina. Picaretas formidandas, as mais diversas, batendo a terra escabrosa, procuram localizar a matéria preciosa. Sob rudes ameaças, constroem-se galerias. O filão exige sempre sofrimentos e agonias. Aqui, maquinismo imenso, acolá, perfuradores, na conquista do metal das zonas inferiores. Milhares de braços fortes, calejados na aspereza, afrontam a treva e a morte nas sombras da natureza. Depois de suor intenso, nas câmaras de trabalho, retira-se para exame grande quantidade, grande acervo de cascalho. Mas o ouro em toda parte tem problemas e programas. Em toneladas de pedra dá somente poucos gramas. De muita luta e serviço, em provações da coragem, a mina fornece o ouro em pequena percentagem. Repara que a vida humana, doente, pobre ou faustosa, em todo lugar da terra é mina laboriosa. Quantas ilusões que nós temos com referência às coisas materiais, quantos sonhos que com o tempo nós percebemos que não fazem mais sentido. De muito cascalho inútil nas labutas da existência, aprende a extrair na vida o ouro da experiência. De Casimiro Cunha. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça sempre nessa vontade de busca do nosso aperfeiçoamento. Que assim seja.